Ele ergueu a taça como se estivesse fazendo um brinde de filme, daqueles que o público precisa aplaudir no final. Eu, sentado ali, sentia cada respiração como se estivesse inflando um balão dentro das minhas costelas quebradas. O pano da toalha roçava no meu antebraço, áspero, como se fizesse questão de me lembrar que eu não deveria estar naquela mesa. Mas eu estava. Estava porque eles me convidaram. Ou melhor, anunciaram que eu não podia faltar, como se a simples presença de um idoso completasse a decoração da noite. O cheiro de peru misturado com vinho barato me enjoava. Não pelo sabor, mas pela situação. Quando a gente aprende a conviver com a dor, tudo ao redor vira ruído. Brandon, meu genro, ergueu a taça. Ele estava feliz demais para alguém que quase me matou 2 dias antes. Sorriso branco, alinhado, ensaiado. Olhos brilhando com falsidade. Enquanto ele falava, eu sentia a mão da minha filha apertar o guardanapo no colo. Ela não me encarava. Não desde a cabana. Um brinde ao Marcos, ele começou com aquela voz projetada de quem gosta de palco. Ainda firme e forte, mesmo depois daquela queda na escada da cabana. A mesa toda soltou pequenas risadas nervosas. Aquelas risadas que as pessoas dão quando não acreditam totalmente no que ouviram, mas também não querem desafiar quem disse. Ninguém me perguntou se eu estava bem. Ninguém nunca pergunta quando o machucado não é conveniente. Senti o ar entrar pela lateral do pulmão, raspando. Era uma dor aguda, afiada. Uma pontada que quase me fez fechar os olhos. Mas não fechei. Mantive a respiração curta, controlada. Fui criado assim. Homem não reclama de dor. Mal sabia eu que ali, naquela mesa decorada com luzes fracas e talheres dourados, seria justamente a dor que me salvaria. Brandon virou seu rosto para mim, ainda segurando a taça, como se esperasse que eu agradecesse a mentira, como se eu tivesse obrigação de colocá-lo como herói por me socorrer depois da queda inventada, como se eu fosse o velho frágil da história dele. Eu sorri. Foi um sorriso pequeno, quase invisível, mas não era um sorriso de aceitação. Era o sorriso que eu aprendi a dar quando descobri que a verdade tem timing e que o meu havia acabado de chegar. A mesa ficou em silêncio absoluto. O tipo de silêncio que parece uma respiração presa. Então eu segurei a bainha da camisa com a ponta dos dedos e a levantei devagar. Não fiz cena, não fiz discurso, apenas mostrei. Os hematomas já tinham tons de roxo, azul e marrom queimado. As marcas dos dedos dele ainda estavam impressas na minha pele, tão claras quanto no dia em que aconteceram. A respiração doía tanto que parecia que o ar era composto por agulhas. Eu baixei a camisa com calma e voltei a encará-lo. Você tem razão, Brandon, disse com uma tranquilidade que fez até a vela tremer. Alguém aprendeu uma lição. Fiz uma pausa breve, o tipo de pausa que corta. Só não fui eu. Ele empalideceu na mesma hora, como se todo o sangue tivesse escorrido direto para o chão. Os dedos começaram a tremer. A mão que segurava a taça descaiu alguns centímetros. Ele engoliu seco. A minha filha finalmente levantou a cabeça para me olhar, mas seu rosto estava perdido entre choque e medo. E talvez um resquício de culpa que ela tentou esconder por semanas. Ninguém tocou no peru. Ninguém brindou. Ninguém disse que era exagero. Eles sabiam. Sabiam que aquela história de queda não fazia sentido. Sabiam que eu não tinha tropeçado em nada naquela cabana. Sabiam que Brandon tinha raiva demais guardada, impulsividade demais nas mãos e soberba demais no peito. E naquela mesa de Natal, entre luzes coloridas e pratos intocados, o que eles menos esperavam era que eu escolhesse o pior momento possível, e o mais público, para finalmente parar de protegê-lo. Eu permaneci calado, a dor nas costelas latejando como se estivesse marcando o ritmo de uma contagem regressiva. Porque o que ninguém naquela mesa sabia, nem Brandon, nem minha filha, nem os convidados que fingiam não estar vendo, era que aquela noite não era o fim, era só o começo. A cabana ainda existia.
O que aconteceu lá ainda não tinha sido contado. E a parte mais importante, a que Brandon tentou apagar, a que minha própria filha ajudou a esconder. Essa parte estava vindo. E quando viesse, não haveria brinde, nem risada, nem taça erguida capaz de salvá-lo. Eu não precisava levantar a voz, não precisava me justificar, não precisava convencer ninguém. A verdade já estava marcada no meu corpo. A mesa inteira permaneceu em silêncio como se todos aguardassem a minha próxima palavra. Mas eu não disse nada, porque às vezes o silêncio é o som mais alto da sala. E Brandon, naquele momento, ouviu cada decibel dele. Quando penso naquela noite, percebo que ela não começou na cabana, nem no momento em que caí no chão com o ar preso no peito. Ela começou muito antes, num acúmulo silencioso de pequenas concessões que fiz para manter a paz. Como se paz fosse algo que você compra parcelado, sempre devendo mais do que consegue pagar. A cabana tinha sido meu refúgio desde os anos 80, quando minha esposa ainda estava viva, e nós pintamos juntos as janelas de azul porque ela dizia que aquela cor espantava tristezas. Depois que ela se foi, a cabana virou o que sobrou de nós dois. Minha filha sabia disso, e mesmo assim aceitou ir para lá naquele fim de semana como se fosse apenas um cenário para fotos de Natal, um lugar para reforçar aquela fachada de família perfeita que Brandon gostava de exibir para os amigos. Ele foi quem insistiu mais. Disse que precisava de um ambiente rústico para gravar um vídeo promocional de um negócio novo que estava iniciando. Eu deveria ter estranhado desde o começo o entusiasmo repentino dele em incluir minha cabana em qualquer coisa. Mas aceitei. Aceitei porque minha filha me pediu e porque no fundo eu ainda acreditava que ela enxergava ali um pedaço da mãe. Chegamos numa tarde fria. O ar tinha cheiro de madeira úmida e folhas antigas. Brandon entrou na cabana como quem inspeciona um imóvel que pretende vender. Passou os dedos pela lareira, abriu armários, comentou que a decoração pedia uma atualização. Minha filha fingiu rir, mas eu vi no olhar dela que aquilo também a incomodava, só que ela não dizia nada. Não desde que se casou com ele. O sol estava se pondo quando Brandon pediu que eu o ajudasse a levar algumas caixas do carro. Aquelas caixas tinham aparecido sem aviso. Ele disse que eram equipamentos, tralhas que precisava para filmar. Fui com ele até o carro, mesmo com o vento frio atravessando meu casaco. Quando ele abriu o porta-malas, percebi que as caixas eram muito mais pesadas do que deveriam ser. Ele me passou a primeira e me observou como quem mede a resistência de um animal velho. Eu não reclamei. Apenas ajeitei o peso contra o corpo e comecei a andar. Foi no segundo retorno ao carro que senti que algo estava fora do lugar. Brandon andava rápido, mais rápido do que eu conseguia acompanhar. Quando cheguei à varanda com a última caixa, ele estava parado na porta, como se estivesse esperando que eu passasse por ele. Passei. Deixei a caixa perto da mesa. E foi aí que tudo começou a desmoronar. Ele fechou a porta atrás de nós com um estrondo que não combinava com a noite calma. Minha filha estava no andar de cima, provavelmente arrumando a cama. Eu estava de costas, tentando recuperar o fôlego, quando ouvi Brandon dizer que eu estava me fazendo de fraco. Olhei para ele, pensando que era mais um comentário ácido, dos tantos que ele fazia quando pensava que ninguém estava ouvindo. Mas o rosto dele não tinha ironia. Tinha algo mais duro, mais afiado. Ele deu um passo na minha direção. E antes que eu conseguisse entender o que estava acontecendo, senti a ponta do dedo dele pressionando meu peito com força. Ele perguntou se eu estava, de propósito, tentando atrasar tudo, como se eu tivesse obrigação de acompanhá-lo naquela pressa arrogante. Eu respondi que estava apenas carregando as caixas. Nada além disso. O silêncio que veio depois foi rápido, mas pesado. Ele deu outro passo, a mão fechou em punho, e quando ele avançou, eu tentei recuar. A madeira da varanda estava molhada, escorregadia. Brandon me empurrou com mais força do que parecia necessário para qualquer coisa, e meu corpo bateu contra o corrimão antes de descer pelos degraus. Eu não me lembro do som exato da queda.
Lembro apenas do choque, do ar saindo do peito, como se alguém tivesse arrancado o chão debaixo de mim, e da dor aguda que percorreu meu lado esquerdo. Tentei respirar, mas o ar não entrava. Fiquei ali, deitado na grama úmida, olhando para o céu escuro entre as árvores, como se estivesse vendo um filme repetido demais. Brandon desceu as escadas devagar, não correndo, não preocupado, apenas calculando o que dizer. Quando se aproximou, colocou as mãos nos bolsos e me observou, como quem olha para um animal ferido. Ele disse que eu precisava ser mais cuidadoso. Disse que minha queda seria responsabilidade minha. Disse até que minha filha não podia lidar com mais problemas. E então, como se fosse a coisa mais natural do mundo, anunciou que contaria à minha filha que eu havia escorregado. A dor era tanta que eu mal conseguia falar. Ele me ajudou a levantar, não por compaixão, mas por conveniência. Me levou para dentro como quem arrasta um móvel pesado, e antes que minha filha descesse para perguntar o que aconteceu, ele já tinha inventado a história inteira. Seu pai caiu na escada. Ele disse com a voz perfeitamente modulada, quase treinada. Minha filha me olhou com preocupação, mas Brandon colocou o braço ao redor dela como se estivesse protegendo-a da minha incompetência. Eu quis dizer a verdade. Talvez eu devesse, mas respirei fundo e não encontrei voz. A dor me segurou pela garganta, e meu silêncio ficou ali, trancado comigo, enquanto eles continuavam o fim de semana como se nada tivesse acontecido. Naquela noite, enquanto todos dormiam, eu permaneci acordado na cama, imóvel, sentindo cada pulsa da costela quebrada. O vento batia na janela, trazendo o cheiro de pinho e terra molhada. Olhei para o teto e percebi que algo dentro de mim tinha se quebrado junto com o osso. Não era a dor física. Era a certeza de que aquela queda não tinha sido um acidente. Era a consciência súbita de que eu estava sozinho, completamente sozinho. E que, se eu não ficasse atento, aquela noite seria apenas o primeiro capítulo de algo muito pior. Eu não sabia ainda, mas a cabana guardaria mais segredos nos dias seguintes. Segredos que Brandon tentaria enterrar. Segredos que eu ainda descobriria. Segredos que iriam inevitavelmente voltar para ele naquela mesa de Natal, onde tudo começou a ruir. E quando voltassem não haveria escada, desculpa, nem brinde capaz de salvá-lo. Nos dias que se seguiram àquela noite na cabana, a dor se instalou em mim como um inquilino que não pretende ir embora. Acordava comigo, caminhava junto, repuxava cada vez que eu me levantava da cadeira. A sensação era como se alguém tivesse colocado uma mão quente dentro do meu peito e apertado devagar, lembrando-me de que eu deveria permanecer quieto. Eu não disse nada naquela manhã depois da queda. Nem no almoço, nem no dia seguinte. O silêncio parecia mais seguro do que a verdade, porque a verdade exigiria coragem, exigiria enfrentar Brandon numa casa que já não me pertencia, numa dinâmica que eu já não dominava. Eu sempre fui um homem de voz firme, mas ali, naquela cabana que antes tinha sido abrigo e agora parecia território inimigo, cada palavra parecia pesada demais para mover. Minha filha percebeu minha dificuldade para respirar. Claro que percebeu. Sou pai dela desde antes dela conseguir andar. Conheço o olhar que ela faz quando está preocupada, o franzir leve entre as sobrancelhas, o jeito como mordisca o lábio inferior sem perceber. Ela olhava para mim assim, mas sempre quando Brandon não estava por perto. Quando ele surgia na sala, com aquele jeito de comandar o ambiente só com o corpo, ela se retraía como se fosse sombra dele. Isso me incomodava mais do que a dor física. Era como se a presença dele ocupasse todo o espaço, inclusive o emocional. Mesmo assim, no domingo à noite, quando estávamos voltando da cabana, tomei coragem para tentar dizer alguma coisa. Estávamos no carro, ela dirigindo porque Brandon disse que estava cansado demais para isso e ele dormia no banco de trás, com a cara apoiada no vidro ou fingia dormir,
o que era pior. A estrada escura parecia o cenário ideal para finalmente soltar uma palavra, qualquer palavra. Mas quando comecei a falar, filha, sobre o que aconteceu, ela me cortou rápido, como se já soubesse do que eu ia dizer, mas não quisesse ouvir. Pai, eu sei que você está frustrado por ter caído. Eu também ficaria. Mas Brandon só quer ajudar. Você sabe como ele é preocupado. A frase doeu mais do que minhas costelas. Ela acreditava nele. Ou queria acreditar. Talvez porque admitir o contrário significaria encarar que o homem com quem dormia era capaz de ferir um idoso. E não apenas ferir, mas mentir depois. Eu a observei enquanto ela falava, o rosto iluminado pelos faróis dos carros que vinham no sentido contrário, e eu pude enxergar a distância entre nós. Uma distância construída não da noite para o dia, mas ao longo de anos em que Brandon lentamente se colocou como filtro, intermediário, barreira. Tentei novamente algumas horas depois, já em casa. Entrei na sala devagar, apoiando a mão no encosto do sofá para não mostrar o quanto doía. Ela estava guardando algumas coisas da viagem e eu disse com a voz baixa que precisava conversar. Ela respondeu automaticamente, claro, pai, mas não tirou os olhos da caixa. Quando mencionei que a queda não tinha sido exatamente como Brandon havia contado, ela, dessa vez, levantou o rosto rápido, como se tivesse sido pega fazendo algo errado. Porém, antes que eu conseguisse completar, Brandon surgiu da cozinha com uma lata de cerveja na mão e perguntou num tom quase inocente, mas carregado de intencionalidade, se estava tudo bem ali. Minha filha olhou para ele como quem busca a aprovação, e naquele instante percebi que eu havia perdido o momento. Brandon se aproximou, colocou a mão no ombro dela e disse, seu pai só está abalado. O susto foi grande. Ela assentiu com a cabeça como se aquilo resolvesse tudo. E eu, percebendo que falar a verdade ali só criaria mais resistência, apenas respondi que estava cansado e precisava de um banho. Cada vez que tentava me aproximar dela, ele surgia, sempre atento, sempre em posição de corrigir a narrativa. No dia seguinte, acordei com a sensação de que precisava fazer algo, mas não sabia por onde começar. Tentei ligar para um amigo de longa data, alguém que conhecia desde os tempos de trabalho. Contei que tinha caído, sem contar como, apenas disse que sentia falta de conversar. Ele me ouviu por alguns minutos, mas sua esposa chamou ao fundo, apressada, dizendo que já estavam atrasados para não sei qual evento. Ele encerrou a ligação rápido demais, sem perguntar nada além de "Se cuida, Marcos." Eu fiquei olhando para o celular por longos minutos, como se a tela pudesse me oferecer uma resposta que o mundo não parecia disposto a dar. Pensei em ir ao hospital, mas imaginei as perguntas, os formulários, o risco de gerar um relatório que cairia nas mãos da minha filha, e consequentemente de Brandon. Eu ainda não tinha provas, ainda não tinha força, só tinha dor. Foi no meio dessa confusão silenciosa que percebi algo que me fez estremecer. Enquanto eu mexia em uma gaveta do móvel da sala procurando um remédio, encontrei um post-it, escrito com a caligrafia da minha filha. Lembrete. Pedir para o papai assinar o documento da cabana. Era um bilhete pequeno, dobrado, quase invisível, mas era como um sinal vermelho pulsando diante dos meus olhos. Eu não lembrava de nenhum documento para assinar. E ela não me mencionou nada. Aquele bilhete ficou até demais na minha mão, quente, como se tivesse sido deixado ali de propósito, mas eu sabia que não. Minha filha nunca deixava bilhetes à toa. Brandon, sim, ele mexia em tudo. Ele sempre passava pela casa como se estivesse reorganizando não só os objetos, mas as estruturas. Senti um calafrio. Tentei novamente falar com a minha filha naquela noite. Ela estava sentada na cama, mexendo no celular, e Brandon estava tomando banho. A casa finalmente parecia respirar sem ele por perto. Me aproximei com calma, como se qualquer movimento brusco pudesse desfazer a oportunidade.
Perguntei se havia algum documento pendente da cabana. Ela hesitou. Foi um segundo só, mas suficiente para travar minha respiração. Respondeu que eram apenas coisas do seguro e que Brandon estava ajudando a organizar. Pedi para ver. Ela apertou os lábios, pensou. Mas antes que pudesse responder, o barulho do banheiro se abriu e Brandon surgiu secando o cabelo com uma toalha, como se não tivesse ouvido nada. Mas eu sabia que ele sempre ouvia. Minha filha guardou o celular tão rápido que quase derrubou. Ele nos olhou por um instante, avaliando a cena como alguém que analisa peças de xadrez. Perguntou: "Tudo certo?" Minha filha respondeu antes que eu pudesse sequer respirar: "Tudo sim." E então eu entendi. Eu não tinha perdido apenas o momento na estrada. Tinha perdido o espaço, a escuta, a confiança. Brandon tinha ocupado tudo. Naquela noite, deitado sozinho no quarto de hóspedes, percebi que a dor nas costelas era apenas um sintoma pequeno de algo muito maior. Não era apenas o corpo que estava machucado. Era a minha relação com minha filha, que sangrava silenciosamente, fendida por influências que eu ainda não compreendia totalmente. As primeiras tentativas de pedir ajuda falharam, não porque eu não soubesse falar, mas porque todos ao meu redor já tinham escolhido, consciente ou inconscientemente, acreditar na versão mais conveniente, a versão que Brandon contava com voz firme e sorriso treinado. Eu fiquei ali, olhando para o teto escuro, com os dedos apertando o colchão, a respiração curta e o coração ainda mais curto, pensando que, se eu quisesse sobrevivência e justiça, teria de criar um caminho sozinho. Nada de polícia ainda, nada de hospital ainda, nada de confrontos diretos, só silêncio e observação. O tipo de silêncio que Brandon não sabia decifrar. O tipo de silêncio que viria a ser a arma mais afiada que já usei na vida. A cabana tinha me derrubado fisicamente, mas seria ela também que, mais adiante, derrubaria as mentiras que Brandon espalhava com tanto zelo. Eu só precisaria esperar o momento certo. E ele estava vindo, mais rápido do que qualquer um podia imaginar. A semana após a volta da cabana foi uma espécie de neblina longa, onde tudo parecia existir, mas nada parecia sólido o suficiente para eu tocar. Eu me movia pela casa como alguém que tenta não despertar um animal feroz, mesmo sabendo que o animal já o havia devorado por dentro. Cada passo doía, cada respiração me lembrava do empurrão, e cada vez que eu via minha filha andando de um cômodo para o outro, evitando me encarar diretamente, eu sentia algo quebrar mais fundo do que qualquer costela. Ela não precisava dizer nada. O silêncio dela falava por ela, pelo marido e, de certo modo, por toda a família que ainda surgiria naquela história como espectadores indiferentes. No primeiro dia, ninguém tocou no assunto da cabana. Brandon fingia que nada tinha acontecido e minha filha seguia o ritmo dele. A casa tinha um cheiro estranho de desinfetante, como se tentassem apagar qualquer vestígio do fim de semana que preferiam reescrever. Eu caminhava devagar pelo corredor, segurando a parede com a ponta dos dedos, tentando não demonstrar o que doía. Mas a verdade é que o corpo denuncia antes da boca. Cada movimento era uma confissão involuntária. Minha filha me observava de relance, sempre brevemente, como se estivesse tentando decidir se acreditava na própria narrativa ou se acreditava no que via. Era uma batalha muda dentro dela, e Brandon garantia que a mentira sempre ganhasse. 3 dias depois da cabana, a mãe de Brandon apareceu para o jantar. Uma visita que não estava programada, mas que, segundo ele, era necessária para lembrar a minha filha da importância de manter a família unida. Sempre achei frases assim perigosas. Família unida, no dicionário de certas pessoas, significa família submissa. Ela chegou com um bolo que tinha cheiro forte demais para me apetecer e com um olhar que me analisava como se eu fosse um item danificado em uma prateleira.
Assim que me viu sentado na ponta da mesa, ajeitando a respiração, ela sorriu daquele jeito que não chega aos olhos e comentou algo como: "Ainda se recuperando da queda, né, Marcos? Tem de tomar mais cuidado na idade." Minha filha não reagiu, mas Brandon ergueu um canto da boca, orgulhoso da forma como a versão dele estava sendo replicada com naturalidade, sem esforço. A mãe dele falava como se tivesse ensaiado a frase ao longo do caminho, como se alguém tivesse instruído exatamente o tom, as palavras, a posição delas na mesa. E aquilo foi meu primeiro aviso de que Brandon estava construindo uma muralha ao redor da mentira. Depois do jantar, enquanto todos estavam na sala discutindo detalhes da viagem de fim de ano, ouvi a mãe de Brandon comentar algo com minha filha, num tom baixo, mas não baixo o suficiente. Ela dizia que homens da minha idade tendem a confundir as coisas, e que quedas assim são comuns, e que talvez fosse importante ficar de olho em mim, caso eu começasse a apresentar sinais de desorientação. Minha filha não respondeu de imediato, e foi esse silêncio que me feriu mais do que qualquer frase. Ela não discordou, não me defendeu, apenas ficou ali, quieta, deixando que as palavras se instalassem na sala como poeira fina. Aquele era o momento em que eu percebia que a lealdade dela, aos poucos, estava deixando de ser minha para ser dele. Nos dias seguintes, começaram as pequenas mudanças, quase imperceptíveis, mas constantes, como um gotejar lento dentro de uma casa velha. Minha filha passou a me perguntar 2 vezes a mesma coisa, como se testasse minha lucidez. Brandon começou a falar comigo usando frases curtas, simplificadas, como quem fala com um doente. Até o tom de voz dele mudou, adquirindo uma falsa paciência que irritava mais do que confortava. Numa manhã, ouvi minha filha e Brandon conversando na cozinha. Ela dizia que tinha medo de eu estar mais frágil do que aparentava. Ele dizia que era só questão de tempo até eu precisar de cuidados mais sérios e que seria inteligente já começarem a pensar em alternativas seguras. O jeito como ele falava, como se eu fosse um objeto pesado que eles precisariam mover em breve, me deixou com um frio que percorreu a espinha inteira. Não era preocupação, era planejamento. A coisa toda piorou no fim de semana seguinte, quando meu cunhado, irmão da minha esposa falecida, veio nos visitar. Ele sempre gostou de Brandon, mas quando me viu mancando pela sala, perguntou o que tinha acontecido. Antes que eu pudesse responder, Brandon colocou a mão no meu ombro e disse com tom paternalista que eu tinha caído feio na cabana e que eles estavam tentando me convencer a fazer um exame, mas que eu era cabeça dura demais. Meu cunhado riu, aquela risada de gente que acha que entendeu o contexto, mas não entendeu nada. E eu fiquei ali, preso entre a dor e a mentira, sem espaço para mover uma palavra sequer. No domingo, minha filha recebeu uma ligação da irmã dela, minha outra filha, e pela primeira vez ouvi uma parte da história completa sendo contada sem cortes. Brandon disse que eu estava ficando esquecido, que minha versão da queda não batia com a realidade, que eu estava muito suscetível a acidentes, e que talvez fosse hora de começar a pensar em um cuidador. Quando ouvi aquilo vindo da sala, senti o mundo girar. Não só porque era mentira, mas porque era uma mentira com propósito. Ele estava pavimentando um caminho, e eu sabia exatamente onde esse caminho iria chegar. Me tirar de qualquer decisão importante, especialmente da cabana. A partir daquele momento, qualquer tentativa minha de pedir ajuda parecia inútil. Telefone, mensagens, conversas breves. Tudo passava antes pelos filtros emocionais que Brandon tinha cuidadosamente instalado. Ele falava por mim antes que eu abrisse a boca. Interpretava minhas pausas como confusão. Diluía minha dor em exagero. Minha própria família, aos poucos, começou a me tratar como alguém que não podia confiar totalmente na própria memória. E foi nesse cenário que entendi que eu havia sido empurrado 2 vezes.
uma na escada da cabana e outra para fora da minha própria posição dentro da família. Brandon não precisava que ninguém acreditasse integralmente nele. Bastava que duvidassem o suficiente de mim. A queda na cabana tinha sido apenas um ensaio. O espetáculo real estava acontecendo agora, no dia a dia, na forma como minha identidade era reescrita diante dos olhos daqueles que deveriam me conhecer melhor. E ali, naquele labirinto silencioso, percebi que se eu quisesse sobreviver, precisaria parar de buscar ajuda onde já não havia mais ouvidos. Precisaria encontrar força nas brechas, nos detalhes, nas falhas da narrativa dele. Porque enquanto todos tomavam partido, e não era o meu, Brandon cometia pequenos erros. E eu estava começando a vê-los. Cada um deles seria útil mais tarde, muito mais tarde, quando tudo aquilo voltasse contra ele com o mesmo peso da minha queda, quando o Natal chegasse, e quando eu erguesse a camisa naquela mesa, não para pedir socorro, mas para lembrar a todos de que a verdade, mesmo demorada, sempre encontra seu caminho de volta. Foram necessárias apenas 2 semanas após a noite da cabana para que eu percebesse que algo maior, muito maior, estava se movendo debaixo das superfícies que Brandon insistia em polir. A minha queda, que ele transformara em piada, em descuido, em fragilidade, era apenas um capítulo menor dentro de um livro que ele vinha escrevendo há mais tempo do que eu imaginava. O corpo doía menos, mas a desconfiança doía mais. E como costuma acontecer com quem passa tempo demais observando em silêncio, comecei a notar padrões, pausas, sussurros mal escondidos, conversas interrompidas, sempre que eu entrava em um cômodo. O tipo de comportamento que denuncia o medo. Não o medo de quem apanhou, mas o medo de quem sabe que fez algo errado. Naquela época, ainda vivíamos uma rotina estranha, com Brandon decidindo quase tudo, minha filha seguindo atrás tentando harmonizar situações e eu tentando existir com dignidade no espaço que restava. Eu fazia minhas refeições sozinho na maior parte do tempo. O jantar era servido, mas sempre atrasado, sempre frio, sempre colocado diante de mim com a desculpa de que a gente começou sem perceber, pai, desculpa. Brandon se certificava de marcar horários, compromissos, tarefas, reuniões, sempre numa sequência que parecesse normal à primeira vista, mas que, no conjunto, formavam uma coreografia impecável para me deixar de fora. E era sutil, dolorosamente sutil. Uma tarde, enquanto ele e minha filha estavam no escritório improvisado que montaram no quarto que antes pertencia ao meu neto, o quarto que Brandon inclusive pintara sem me consultar, dizendo que cores neutras valorizam o imóvel, ouvi algo que não deveria ter ouvido. Eu estava passando pelo corredor, indo em direção à cozinha para pegar um copo de água, quando a porta entreaberta do escritório deixou escapar uma frase que congelou meus passos. Era a voz da minha filha, baixa, cansada, porém firme de um jeito que eu não via há algum tempo. Ela dizia: "Mas a cabana era metade dele e da mamãe. Você sabe disso." Brandon respondeu com um suspiro irritado, aquele som de quem está com pressa para encerrar a conversa. "E é justamente por isso que precisamos resolver agora. Ele não vai conseguir lidar com tudo sozinho. Melhor organizar antes que vire um problema. Ele assina e pronto. Você mesma disse que ele está vulnerável." Vulnerável. Nunca um adjetivo tinha sido tão cruel, tão calculado. Eu respirei fundo, apoiando a mão na parede, sentindo o ar entrar com dificuldade. Eles estavam discutindo a cabana. De novo, a cabana. Sempre a cabana. O único lugar onde eu ainda sentia a presença da minha esposa. O único patrimônio que eu não havia deixado escorrer pelas mãos. A única memória sólida, intocada. Mas para Brandon, a cabana não tinha alma, não tinha história. Não tinha cheiro de tinta azul misturada à gargalhada da minha esposa quando jogou um balde de água em mim no dia da pintura. Para ele, era apenas um ativo, um número na conta, uma garantia bancária, um objeto.
E eu, naquele plano dele, também era. Me afastei da porta devagar, como se qualquer ruído pudesse denunciar que eu estava ouvindo. Voltei para o quarto, sentindo o coração bater mais rápido do que meu corpo conseguia acompanhar. Sentei na cama e fiquei olhando para o chão por minutos longos o suficiente para perder a noção do tempo. Até então, eu suspeitava de manipulação, de controle, de exageros de Brandon. Mas não imaginava que minha própria filha estivesse envolvida num projeto a longo prazo, que incluía me fazer assinar papéis sem entender do que se tratava. A cabana era metade minha, e metade dela, da minha esposa, da mãe dela. Como ela podia sequer considerar mexer naquilo sem falar comigo? Foi no dia seguinte que tudo se tornou concreto demais para ser ignorado. Brandon saiu de casa cedo, dizendo que tinha uma reunião importante. Minha filha ficou no andar de cima, organizando roupas. Eu desci para a cozinha com o ritmo lento de quem ainda tem medo de cada torção do tronco. A mesa estava arrumada com papéis, canetas, um copo meio cheio de suco e, no meio de tudo, um envelope pardo aberto. Não era meu costume mexer em nada que não fosse meu, mas a aba levantada, a borda rasgada e a forma como ele estava virado para o meu lado da mesa pareciam quase um convite. Ou talvez um descuido. Chame o que quiser, curiosidade, instinto ou o último fio de coragem que ainda me restava. Mas eu puxei o envelope para mais perto. Dentro havia uma cópia, apenas uma cópia, de algo que me fez sentir o corpo inteiro esvaziar. Era uma minuta de venda da cabana. Uma venda já em andamento, com valores discutidos, nomes de possíveis compradores anotados à caneta e um campo de assinatura onde constava o meu nome impresso. Meu nome impresso, não escrito, impresso. Como se alguém já estivesse preparando o documento para o momento em que eu, vulnerável, assinaria sem entender. Meus olhos passaram pela linha seguinte e ali estava a assinatura de Brandon, já feita, já confirmada, como se fosse dono da porra toda. Eu segurei o papel com as duas mãos e percebi que elas tremiam, não de fraqueza, mas de indignação. Minha filha entrou na cozinha alguns minutos depois e quando me viu segurando o documento ficou pálida. Não disse nada. O silêncio dela naquele instante era mais revelador do que qualquer explicação que pudesse inventar. Levantei os olhos para ela e falei com a voz mais calma que consegui reunir. Você ia me contar? Ela abriu a boca, fechou de novo. Parecia buscar palavras em algum lugar que não existia mais. Finalmente disse, num fio de voz que quase se perdeu no ar. O Brandon disse que era melhor resolver tudo antes que virasse dor de cabeça, que você não ia querer lidar com isso. Lidar, repeti. A palavra era áspera. A cabana é o que resta da sua mãe, é o que resta de nós. Ela olhou para o chão, como uma criança pega roubando um doce. E então, como se buscasse um último abrigo emocional na mentira, disse: a gente só quer o melhor para você. Aquilo me atingiu como um soco. O melhor para mim, segundo eles, era me excluir do único bem que realmente importava. Não por maldade, não por necessidade, mas porque Brandon queria. Minha filha já não agia sozinha. Agia atravessada pela vontade dele. Naquela manhã, entendi com um atravessar de alma que não adiantava mais tentar ser ouvido naquela casa. Eu não era mais pai ali. Não era mais referência. Não era mais parte. Era apenas um obstáculo administrativo. Passei o restante do dia em silêncio. Caminhei pela casa como um fantasma discreto, percebendo portas que antes estavam abertas, agora fechadas, conversas que antes incluíam meu nome, agora sussurradas, olhares que evitavam cruzar com os meus. Era como se todos já tivessem se acostumado com a ideia de eu estar de saída, uma saída que eu não tinha autorizado. E o pior de tudo é que eu senti, pela primeira vez, que se eu desaparecesse, ninguém naquela casa sentiria falta verdadeira. Sentiriam a falta da função que eu exercia, não do homem que eu era. E foi ali,
diante daquela constatação amarga e sólida que o roteiro da minha vida deu uma volta silenciosa. Eu não iria lutar pela cabana discutindo com quem já tinha escolhido me diminuir. Eu lutaria por ela com estratégia, com paciência, com documentos, com provas, e com o mesmo silêncio que eles achavam que era sinal de fraqueza, mas que seria, mais tarde, a arma definitiva. Porque naquele dia, eu entendi que eles já haviam me excluído antes mesmo de eu tentar resistir. E essa exclusão seria o começo da queda deles, não a minha. A cópia da minuta de venda da cabana não saiu da minha cabeça durante dias. Eu a tinha colocado de volta no envelope, cuidadosamente, como quem guarda uma prova de crime. Mas a verdade é que ela continuava pulsando dentro de mim como uma ferida aberta. Uma lembrança constante de que eu estava sendo empurrado para fora de tudo que me pertencia. Eu tentava seguir a rotina da casa sem levantar suspeitas, embora cada movimento do meu corpo denunciasse que algo estava mudando dentro de mim. Brandon continuava se comportando como o proprietário intelectual de tudo, inclusive de mim. Minha filha se tornara uma sombra do que já foi. Gentil, mas manipulável, cheia de dúvidas que vinham da boca dele, não da consciência dela. E eu, que sempre considerei minha família como porto seguro, percebi que agora navegava num mar onde qualquer palavra mal colocada seria usada para afundar meu barco de vez. A dor no peito diminuía aos poucos, mas dava lugar a um outro tipo de dor, mais funda, aquela que vem quando você percebe que há muito tempo as pessoas que ama deixaram de ver você como pessoa. A cabana não era só madeira, não era só terreno, não era só patrimônio. Era onde eu havia guardado os últimos sussurros da minha esposa. Era onde ela tocava violão nas manhãs de verão, onde escrevia listas de compras coladas na geladeira com ímãs enferrujados, onde me abraçava quando a vida ficava pesada demais. E Brandon, com sua ambição disfarçada de praticidade, queria vender isso com a mesma frieza de quem vende um carro usado. Eu já tinha entendido até ali que algo muito errado estava acontecendo, mas ainda não fazia ideia do tamanho do buraco que Brandon vinha cavando. A verdade, como sempre, começou a se revelar nos detalhes pequenos, nas incoerências, nos lapsos de controle de alguém que acha que é inteligente demais para ser pego. Ele passava horas no escritório, digitando, imprimindo documentos, rasgando outros. Minha filha dizia que ele estava tentando recuperar a vida financeira depois de alguns investimentos ruins, mas ninguém nunca detalhava que investimentos eram esses. Certa manhã, enquanto ele estava no banho e ela tinha saído para comprar frutas, ouvi a impressora funcionando. Era como um instinto, ou talvez como um alerta vindo de algo mais profundo, de uma parte minha que já sabia que aquele som tinha relação direta com a cabana. Esperei alguns segundos, contei minha própria respiração até me certificar de que não ouviria passos. Entrei devagar no escritório, onde a impressora ainda estava quente. Havia uma folha recém-impressa, a tinta ainda brilhando sob a luz do monitor. Meu nome estava ali. Meu nome, grafado em letras formais, junto com dados pessoais que eu nunca tinha autorizado. Mas o que realmente fez o chão balançar sob meus pés foi a assinatura no rodapé. A minha assinatura. Só que não era. Era uma imitação grosseira, mas parecida o bastante para enganar alguém desatento. Uma assinatura colocada exatamente no lugar onde, em outro documento, existia um espaço reservado para meu consentimento na venda da cabana. Eu conhecia minha própria caligrafia melhor do que qualquer pessoa. Era a mesma assinatura que eu fiz no dia em que comprei aquela cabana com minha esposa, numa tarde de calor insuportável, onde ela segurava meu braço para que eu não deixasse a caneta escorregar de suor. Mas a assinatura naquele papel, aquela era fria, calculada, torta num jeito que só quem está forjando faz. Era uma assinatura morta. Segurei a folha com cuidado, não porque tivesse medo de rasgá-la,
mas porque algo em mim entendia que aquele pedaço de papel marcava o início de uma guerra silenciosa, da qual eu não poderia recuar. Brandon tinha coragem de falsificar minha assinatura. Isso significava que tudo que eu temia era verdade. Ele não queria apenas me afastar da cabana. Ele queria removê-la de mim, legalmente. E pior ainda, queria fazer isso enquanto me colocava como um peso para minha filha, criando um cenário em que eu pareceria confuso, esquecido, incapaz de questionar o que quer que fosse. Guardei a cópia dentro da gaveta de meias, onde ninguém mexia. E naquele instante, pela primeira vez, senti algo despertar dentro de mim. Não era raiva. Raiva eu já tinha sentido na noite da cabana, na mesa do jantar, na esfera pequena e impotente da dor. O que eu senti naquele momento foi algo mais claro, mais frio, como um copo de água gelada derramado sobre uma superfície quente. Era determinação. Uma determinação que vinha acompanhada da dura percepção de que eu não podia confiar em mais ninguém naquele ambiente. Minha filha estava envolvida, mesmo que parcialmente, mas envolvida. Ela acreditava nele quando não deveria acreditar. Ela duvidava de mim quando não deveria duvidar. A falsificação não estava sozinha. Era parte de um conjunto de ações. Brandon havia movido o modem do andar de baixo para o escritório, bloqueando meus dispositivos antigos. Ele havia trocado a senha do cofre pequeno onde eu guardava documentos. Ele havia feito ligações que terminavam abruptamente quando eu entrava na sala. E, sobretudo, ele havia plantado um discurso de que eu estava esquecendo coisas, sendo impreciso, confuso. Como se eu estivesse deslizando lentamente para um estado que tornaria qualquer assinatura dúbia. Naquele mesmo dia, enquanto eles dormiam, levantei devagar, sentindo a dor ainda pulsante nas costelas, e caminhei até a cozinha. Peguei uma folha em branco, uma caneta azul, e escrevi minha assinatura repetidas vezes. Comparei o traço, o ritmo, o peso da minha letra com o da assinatura falsificada. A mentira estava ali, escancarada na tinta. Era nítida demais para ser ignorada. Eu dobrei a folha com cuidado, como se fosse um relicário, e coloquei junto com o documento falsificado na gaveta da cômoda. Eu ainda não sabia como, mas sabia que aquilo seria útil. Eu não estava apenas reunindo provas. Estava me reconstruindo, parte por parte, até recuperar a autoridade que Brandon pensou ter arrancado de mim naquele empurrão da cabana. Nos dias que seguiram, passei a prestar atenção em cada detalhe. Minhas conversas com minha filha eram agora medidas em palavras. Ela parecia desconfortável, talvez até envergonhada, mas não o suficiente para confrontá-lo. Eles dois começavam a agir com mais cuidado, mais ensaiado, como pessoas que percebem que o alvo não está tão vulnerável quanto imaginavam. E eu, que até então era um solo frágil para a mentira deles, comecei a me tornar pedra. Não por vontade, mas por necessidade. E então, numa manhã cinzenta, enquanto eu arrumava a mesa do café, Brandon chegou perto demais. Tinha um sorriso estranho, afiado, aquele sorriso de quem acha que ganhou. Ele colocou a mão no meu ombro, uma mão firme demais, e disse que, em breve, tudo estaria resolvido. Ele achava que eu não tinha visto nada. Ele achava que eu continuava sendo o velho silencioso que caiu da escada. E naquela hora, enquanto ele falava, eu senti um tipo novo de calma me preencher. A calma de quem descobriu a verdade. A calma de quem já sabe onde o inimigo errou. A calma de quem entende que mais cedo ou mais tarde, alguém que constrói tudo sobre mentira acaba se afogando na própria construção. E Brandon, sem saber, já estava afogando. Ele só não tinha percebido ainda. Eu tinha provas, eu tinha memória, eu tinha um propósito. E principalmente, eu tinha tempo. O que eu faria com tudo isso seria apenas o começo. O que viria depois, no Natal, seria o capítulo que mudaria a história inteira.
Mas ele, naquela manhã, ainda acreditava que estava no controle, e foi justamente isso que o destruiu. Há um ponto na vida em que a dor deixa de gritar e passa a sussurrar, e é justamente nesse sussurro que a gente começa a enxergar com mais nitidez. Eu já não esperava que minha filha me defendesse, já não esperava que Brandon pedisse desculpas, nem sequer imaginava que aquele documento falsificado fosse um erro isolado. Aquilo era um projeto. E eu, dentro desse projeto, era apenas o obstáculo final entre ele e a cabana. Quando percebi isso, algo dentro de mim se aquietou de um jeito perigoso. Não era resignação, era estratégia. E estratégias, ao contrário das emoções, não precisam ser anunciadas nem compartilhadas com quem não merece saber. O primeiro passo do meu plano não começou no dia em que descobri a assinatura falsificada, mas sim na manhã seguinte. Quando acordei antes de todos, sentei na beira da cama com a mão apoiada na costela ainda dolorida. Respirei devagar e entendi que dali em diante eu não podia mais agir como pai tentando salvar filha. Eu precisava agir como homem, tentando salvar a si mesmo. O peso dessa decisão não me machucou. Ao contrário, me devolveu um pouco do ar que Brandon tinha tentado arrancar de mim na cabana. Levantei, fiz meu café em silêncio e observei a casa com outros olhos. Não era mais minha casa afetiva. Não era mais o ambiente confortável que um dia abrigou minha família. Era território hostil. E num território hostil, você aprende a andar com passos mais leves e olhos mais atentos. Passei a registrar tudo. Primeiro discretamente, com o celular antigo que guardava numa gaveta do quarto de hóspedes. Eu nunca fui adepto dessas tecnologias modernas, mas para gravar áudio e tirar fotos, ele servia perfeitamente. Fotografei meus hematomas em detalhes, tanto para registrar a dor quanto para registrar o tempo. Marcas não mentem, o corpo não mente. Gravei conversas, não aquelas evidentes, mas as pequenas. Aquelas em que Brandon deixava escapar comentários sobre eu estar confuso, desorientado, esquecendo coisas. E gravei também o silêncio da minha filha, que doía tanto quanto qualquer palavra dita. Meu plano não era expô-los imediatamente, mas construir, peça por peça, um arsenal de verdades que ninguém poderia recusar quando chegasse a hora certa. Depois de alguns dias observando e coletando, percebi que Brandon usava a impressora do escritório sempre no mesmo horário, entre 8 e 9 da noite. Talvez por costume, talvez porque era quando a casa geralmente estava mais calma. Decidi, então, que precisava ter acesso não apenas às cópias impressas, mas também ao que ele estava recebendo por e-mail. Claro, não seria tão simples. Brandon sempre foi arrogante, mas não burro. Ele trocava senhas, fechava programas, apagava históricos. Mas há uma coisa que pessoas como ele sempre subestimam: persistência e paciência. E velhos silenciosos que ele acredita serem fracos demais para notar padrões. Eu notava todos. Numa dessas noites, quando ele saiu apressado do escritório, porque minha filha o chamou para ajudar com algo no andar de cima, percebi que ele havia esquecido a tela do computador ativa. Não hesitei. Caminhei devagar até a mesa, sentindo o coração bater forte, como se fosse adolescente tentando fazer algo proibido. O e-mail estava aberto, e ali, diante de mim, estavam conversas com um corretor de imóveis. Conversas antigas, de semanas antes, falando sobre pressão familiar, assinatura pendente, comprador em potencial esperando resposta, e até uma frase que fez meu sangue gelar. Ele está mais frágil do que aparenta. Acho que consigo essa assinatura em breve. Ele, no caso, era eu. Frágil, manipulável, disponível para ser enganado como se fosse um móvel velho fora de lugar. Fechei o e-mail sem alterar nada, sem deixar rastros. A partir daquele dia, passei a anotar nomes, datas, horários, tudo num caderno pequeno que guardava no fundo do meu armário, dentro de uma caixa de remédios vazia.
Ali estava o esboço do meu contra-ataque. Brandon achava que eu estava isolado, mas não percebia que era justamente nesse isolamento que eu encontrava espaço para pensar. Ele precisava que eu fosse previsível. Eu, agora, precisava ser tudo menos isso. Foi quando decidi que precisava consultar alguém de fora. Não a família. A família, naquele momento, era um círculo onde todos orbitavam ao redor da mentira central que Brandon havia construído. Eu precisava de alguém que olhasse para os fatos sem emoção, sem preconceito, sem laços. Pensei em um advogado, alguém que pudesse me orientar sobre a venda, sobre a assinatura falsa, sobre meus direitos na cabana. Mas ir diretamente a um escritório significaria deixar rastros. Se Brandon descobrisse, teria tempo para se proteger, para ajustar a narrativa, para reforçar o discurso de que eu não estava em plenas faculdades. Então decidi recorrer à internet do único jeito que podia. Fui até a biblioteca local. Era uma tarde fria quando caminhei até lá, cada passo ainda enviando pequenos protestos da minha costela. A moça do balcão, de nome Clara, me ajudou com paciência ao ver que eu tinha dificuldade com o teclado. Não entrei em detalhes. Disse apenas que precisava pesquisar questões legais sobre propriedades conjuntas. Ela não fez perguntas demais. Usuários de bibliotecas raramente contam histórias completas. Passei 2 horas pesquisando, imprimindo trechos discretos, aprendendo sobre copropriedade, fraude documental, direitos sucessórios, termos legais que nunca imaginei que precisaria decorar na velhice. Quanto mais eu lia, mais percebia que Brandon não tinha apenas ultrapassado um limite moral, mas um limite legal, e grave. A assinatura falsificada já era suficiente para incriminá-lo se eu decidisse ir direto às autoridades. Mas eu não estava pronto. Ainda não. Não queria um escândalo. Queria justiça no tempo certo, no lugar certo, diante das pessoas certas. Quando voltei para casa, senti que algo no ar havia mudado. Brandon estava inquieto, mais agressivo nos movimentos, como um animal que pressente perigo. Minha filha tentava disfarçar, mas o olhar dela me estudava com uma mistura de pena e incômodo. Eles não sabiam exatamente o que estava acontecendo, mas sabiam que alguma coisa estava escapando do controle. E pela primeira vez percebi medo nos olhos de Brandon. Medo não do que eu poderia fazer, mas do que eu já estava fazendo sem que ele percebesse. Aquela noite será para sempre um divisor. Eu estava sentado na mesa da cozinha, mexendo distraidamente em um pedaço de pão, quando Brandon passou por mim e disse que, no fim daquela semana, precisávamos conversar sobre o futuro da cabana. A frase foi dita como aviso, não como convite. Eu apenas assenti, num gesto calmo, quase indiferente. Por dentro, senti um peso sólido, uma convicção nova. Brandon achava que ia me conduzir até a assinatura. O que ele não sabia era que eu já tinha saído do roteiro dele e estava escrevendo o meu. O plano silencioso prosseguiu nos dias seguintes. Gravações, fotos, anotações minuciosas e, principalmente, espera. Brandon não entendia que o silêncio, quando bem utilizado, é mais poderoso do que o confronto. E naquele momento, ele já estava falando demais, se expondo demais, confiando demais na própria mentira. Tudo o que eu precisava fazer era observar. Ele mesmo cavaria a própria queda. E quando isso acontecesse, eu estaria pronto. Não para gritar, mas para mostrar, com a mesma calma com que ergui a camisa no jantar de Natal, todas as verdades que ele tentou apagar. E a maior delas ainda estava por vir. A que ele jamais imaginou que eu descobriria. A que transformaria o meu plano silencioso numa avalanche inevitável. A que começaria, de verdade, a destruir tudo o que Brandon acreditava controlar. A aproximação do Natal naquele ano parecia carregar um peso diferente, como se o próprio ar estivesse avisando que algo grande se aproximava,
algo inevitável e irreversível, como a maré que volta para recolher o que deixou para trás. A casa, que antes era um lugar onde o cheiro de rabanada misturado ao som de risadas preenchia os cantos, agora parecia um palco mal iluminado, onde cada ator fingia interpretar seu papel com entusiasmo, mesmo que a peça inteira já estivesse podre nos bastidores. Brandon passou a semana inteira ostentando uma animação artificial, exagerada, ensaiada demais para ser verdadeira. Minha filha se movia pela casa como quem tenta equilibrar duas versões da mesma história dentro do peito, a mentira dele e a verdade silenciosa que ela começava a perceber em mim, sobretudo no meu olhar. Eu não pedia mais nada. Eu apenas observava. E a observação, como eu já havia entendido, incomodava mais do que qualquer confronto. Os preparativos para o jantar foram organizados pela mãe de Brandon, que fazia questão de transformar tudo em uma demonstração de harmonia, união e felicidade. Chegou cedo, trazendo caixas com enfeites prateados, tiras enormes de fita vermelha e um perfume que parecia tentar disfarçar a tensão da casa inteira. Ela me cumprimentou com aquele sorriso cortante, e eu percebi que evitava olhar para o lado onde a luz da janela destacava a sombra profunda da minha costela ainda machucada. Pessoas como ela não encaram o que não podem controlar. É mais fácil ignorar. Brandon percebeu minha presença silenciosa desde o início, e isso o deixava inquieto. Os olhos dele seguiam meus movimentos com desconfiança, como se estivesse tentando adivinhar em qual momento eu derrubaria a estrutura inteira da mentira que ele montou. E, ironicamente, foi ele mesmo quem decidiu o momento. Eu cheguei mais cedo à sala de jantar, sentando na ponta da mesa, o lugar onde me deixavam mais por formalidade do que por consideração. A cadeira ali rangia levemente, como se tivesse sido usada apenas em ocasiões de pose, nunca de convivência. A toalha branca refletia a luz das velas finas que minha filha colocara cuidadosamente no centro da mesa. Tudo parecia arrumado com carinho, mas ao mesmo tempo havia um vazio no gesto dela. Um distanciamento que ela tentava mascarar com pequenos movimentos, ajeitar um guardanapo, recolocar um talher na posição perfeita. Eu a observava com uma espécie de saudade antecipada, como se soubesse que algo dentro dela, naquele dia, finalmente começaria a quebrar também. Os convidados começaram a chegar. Alguns primos dela, um colega de trabalho de Brandon, a irmã dele, duas vizinhas que eu mal conhecia. Todos cumprimentavam, sorrindo com lábios tensos, porque o desconforto havia se instalado na casa como uma convidada invisível. Eu sentia seus pés frios andando sob a mesa, entre as pernas das cadeiras, sussurrando que a noite não terminaria sem sangue. Não sangue literal, mas o sangue emocional, aquele que escorre sem ferir a pele, mas atravessa almas inteiras. Eu mantinha minha postura tranquila, minhas mãos sobrepostas diante do prato vazio. Até respirar era um lembrete da cabana. Mas agora, ao invés de dor, havia um tipo de clareza vindo junto. Brandon entrou na sala com sua arrogância costumeira, segurando uma taça de vinho do Porto como se fosse um troféu. Ele parecia ter planejado aquele momento ao longo dos dias, talvez semanas, talvez até antes. A forma como ergueu a taça pedindo silêncio com um sorriso seguro demonstrava uma certeza perigosa. A certeza de que todos acreditavam nele, inclusive minha filha. O silêncio caiu sobre a mesa de forma tão pesada que pude ouvir o estalo suave da vela queimando. Brandon pigarreou, sempre dramático, e disse, com toda a pompa possível para uma mentira: "Um brinde ao Marcos, ainda firme e forte, mesmo depois daquela queda na escada da cabana." Houve risadinhas desconfortáveis, alguns olhares cruzados, aquele tipo de reação de quem ri não pelo humor, mas pela obrigação social. Minha filha sorriu, mas de um jeito estranho, como se o rosto não acompanhasse totalmente a vontade.
Algo nela estava começando a rachar, mesmo que discretamente. Brandon, satisfeito com a reação geral, deu 2 passos para o lado, aproximando-se de mim com o corpo inclinado, como quem espera reconhecimento. Eu o encarei por longos segundos, permitindo que ele visse nos meus olhos não dor, não fragilidade, mas algo mais perigoso, consciência. Ele percebeu. O sorriso dele vacilou por meio segundo, mas logo voltou forçado. Era a deixa. Eu sabia que aquele era o momento exato, não antes nem depois, para dar ao mundo a primeira fresta da verdade. Eu inspirei devagar. A dor veio, mas agora ela era companheira, não inimiga. Abaixei as mãos, puxei a barra da camisa e a levantei até o tórax. A mesa inteira congelou. As conversas cessaram, as risadinhas morreram à força. Minhas costelas exibiam, sem que fosse preciso uma palavra, a história que Brandon tentou enterrar. Hematomas profundos, marcas de dedos, manchas roxas e amarelas que um homem da minha idade não conseguiria esconder nem que quisesse. Minha pele falava antes da minha boca. Eu abaixei a camisa com calma. E então, sem erguer a voz, sem acelerar a respiração, sem alterar o tom, disse: "Você tem razão, Brandon. Alguém aprendeu uma lição. Só não fui eu." O rosto dele perdeu toda a cor. O vinho na taça dele vacilou, quase transbordou. Minha filha levou a mão à boca, não em pânico, mas em reconhecimento, como se estivesse vendo pela primeira vez aquilo que já sabia e não queria admitir. A mãe de Brandon engoliu seco. A irmã dele virou o rosto, incapaz de sustentar o olhar. E o silêncio que se seguiu não foi apenas constrangido, foi revelador. Brandon tentou abrir a boca, mas nenhuma palavra saiu. Eu não precisava dizer mais nada. Eu não precisava acusá-lo. Eu não precisava expor o documento falsificado. Eu não precisava relatar a cabana. A verdade estava ali, estampada na minha pele, e todos leram ao mesmo tempo. A faca que eu usaria contra ele naquele jantar não era uma arma, não era um documento, não era uma gravação. Era ironicamente a mesma faca que ele havia usado contra mim. Ele tentou me quebrar física e emocionalmente, e falhou. Porque ali, diante de todos, o que estava quebrado não era mais o meu corpo. Era a máscara dele. E naquele instante, naquele exato instante, Brandon percebeu que o controle que achava ter nunca passou de ilusão. A partir daquele momento, eu não era mais o homem que caiu da escada. Era o homem que levantou. E ele, que se achava imbatível, começaria a cair dali em diante, degrau por degrau pela própria mão. E o que viria depois? Investigação, confissão, chantagens desesperadas e o colapso que ele nunca imaginou enfrentar. Seria apenas o resultado inevitável daquela noite em que o Natal deixou de ser celebração e se tornou o início do fim. O jantar terminou antes mesmo de começar. O peru, ainda quente, permaneceu intacto sobre a mesa, como um monumento silencioso ao fracasso daquela tentativa de normalidade que Brandon insistira em construir. Assim que baixei a camisa, a energia do ambiente mudou de forma tão brusca que parecia que o ar tinha se tornado líquido, denso, difícil de respirar. O silêncio se instalou com a força de uma porta sendo trancada, e era possível perceber que ninguém ali sabia exatamente para onde olhar. Os olhos deles passavam de mim para Brandon, de Brandon para minha filha, e dali para a mesa, como se buscassem uma explicação que ninguém era capaz de fornecer. Brandon foi o primeiro a reagir, e a reação dele foi tão previsível quanto o movimento desesperado de um animal encurralado. Ele recuou 2 passos, segurando a taça como se fosse um escudo, e balbuciou uma tentativa patética de negação. Dizia que aquilo era resultado de uma batida no banco do carro, que talvez eu estivesse confundindo os fatos, que idosos tinham fragilidade natural na pele. A cada palavra, o desespero se embrenhava mais fundo na voz dele, fazendo a mentira escorregar entre os dentes. A mãe dele,
Tentou apoiar, repetindo em tom agudo que acidentes acontecem, que ninguém estava acusando ninguém. Mas o tremor da mão dela ao segurar o guardanapo denunciava que ela sabia muito bem que aquilo era grave demais para ser reduzido a um mal-entendido. Minha filha, porém, foi quem me prendeu a atenção. Ela permanecia com a mão tapando a boca, mas não em choque teatral. Era um gesto torto, contido, como se estivesse tentando impedir que a verdade, a verdadeira, aquela que ela já pressentia, escapasse pela garganta. Ela olhava para mim não com dúvida, mas com vergonha. E esse detalhe, esse olhar que durou apenas alguns segundos, valeu mais do que qualquer explicação. Era o primeiro sinal de rachadura na narrativa que Brandon havia construído com tanto zelo. E quando uma rachadura aparece no ponto errado, todo o edifício começa a inclinar. Um dos convidados, um primo distante que sempre foi bom em farejar tensões, levantou-se dizendo que talvez fosse melhor ir embora. As outras pessoas seguiram o gesto como atores que não querem estar no palco quando a luz explode. Num intervalo de menos de 5 minutos, a sala se esvaziou por completo, ficando apenas nós três. Eu, minha filha e o homem que tinha acabado de perder o próprio chão, sem perceber que ainda continuava tentando se equilibrar num abismo. Brandon fechou a porta com força, como se pudesse impedir que a verdade escapasse da casa. Ele se virou para mim com o rosto inteiro contraído, o sorriso morto, e disse, numa tentativa vergonhosa de recuperar controle, que eu devia explicações. Que eu devia explicações à família, que eu estava interpretando tudo de forma distorcida. A voz dele oscilava, escorregava, e pela primeira vez eu percebi que Brandon não sabia o que fazer quando perdia a plateia. Ele não tinha repertório para ser exposto. Sua força sempre veio do controle, nunca da verdade. Eu não respondi nada. Apenas olhei para ele com a calma de quem sabe mais do que diz. E essa calma o desestruturou de forma tão profunda que ele começou a tremer. Ele insistiu que eu tinha inventado a agressão, que estava manipulando a situação, que eu estava confuso por causa da idade. Foi então que minha filha, que até então permanecia imóvel, finalmente falou. A voz dela saiu trêmula, mas firme, carregando uma mistura de dor e incredulidade. Brandon, para. É óbvio que isso não é de uma queda. Ela tocou meu braço com cuidado, como se estivesse tocando um fragmento do passado que ela temia ter perdido. Pai, por que você não me disse? As perguntas dela ecoaram na sala, mas não eram perguntas para mim. Eram para ela mesma, para o reflexo dela no vidro da janela, para o pedaço de consciência que ela havia sufocado durante meses. Brandon tentou interrompê-la, mas ela ergueu a mão e mandou que ele se calasse. Foi a primeira vez que vi minha filha mandando Brandon se calar. E naquele gesto pequeno, eu percebi que o controle dele tinha acabado. Talvez não publicamente, talvez não ainda no campo legal, mas emocionalmente, onde as guerras se decidem antes de chegarem aos tribunais, ela já havia deixado de ser dele. Brandon começou a andar de um lado para o outro, como um cão preso no quintal pequeno demais para sua arrogância. Ele disse que não ia aceitar ser acusado injustamente, que eu precisava assumir minha parte, que ele não ia deixar ninguém destruir a família dele. Era estranho ouvir isso, destruir a família dele. Ele falava como se fosse o criador de tudo, como se minha filha e eu pertencêssemos a uma estrutura que ele edificou sozinho. A ironia quase me fez sorrir. A partir dali, a noite se tornou uma sucessão de tentativas de Brandon de reorganizar o caos. Ele tentou convencer minha filha de que eu estava exagerando. Tentou nos separar na sala, colocar dúvidas nos espaços entre as nossas palavras. Tentou até dizer que estava preocupado comigo, que só queria o meu bem. Mas cada tentativa apenas deixava mais claro que ele já tinha perdido acesso ao que realmente importava. O benefício da dúvida. Meu silêncio, que ele sempre interpretou como fraqueza, se tornou uma ameaça. Eu não precisava dizer "eu sei".
Eu não precisava repetir nada. O simples fato de eu estar ali, calado, olhando para ele sem medo, era suficiente para desmontá-lo. Quando a madrugada começou a cair, minha filha subiu para o quarto chorando. Brandon ficou na sala comigo, como se ainda pudesse me intimidar apenas com a presença. Ele se aproximou, abaixou a voz e disse que eu estava brincando com fogo. Que se eu insistisse nessa narrativa, ele teria que tomar medidas. Eu o encarei nos olhos pela primeira vez em horas. E naquele olhar, ele viu algo que nunca havia visto em mim. Não era raiva, não era ameaça, não era desespero. Era certeza. Certeza de que ele estava acabado. Talvez não naquela noite. Talvez não naquele instante. Mas no longo prazo, onde histórias se decidem de verdade, ele já estava condenado pela própria arrogância. Nos dias que se seguiram ao jantar, minha filha não falou com Brandon. Eles se moviam pela casa como dois estranhos ocupando o mesmo espaço por obrigação. Brandon tentou conversar com ela várias vezes, mas ela se afastava, o que o deixava ainda mais irritado, ainda mais instável. E quanto mais instável ele ficava, mais evidente se tornava a fragilidade do castelo de mentiras que ele havia construído. Ele começou a inventar novas versões da história, versões que mudavam de acordo com o público e com a necessidade do momento. Mas a verdade, como costumo dizer, não é barro para ser moldado, é pedra. E naquele Natal quebrado, a pedra finalmente caiu no lugar certo, rachando tudo ao meio. Agora, a queda dele era questão de tempo. A investigação, formal ou familiar, já tinha começado. E eu, pela primeira vez desde a cabana, senti que respirava melhor. Porque eu sabia que o próximo movimento seria meu, e que seria definitivo. Os dias após o jantar de Natal tiveram um ritmo diferente, como se o tempo tivesse ganhado um peso novo, menos apressado, mais consciente, quase compassado ao som daquilo que se prepara para desabar. A casa, que antes tinha cheiro de disputa silenciosa, agora cheirava a desequilíbrio. Brandon parecia menor, não fisicamente, mas na energia, no alcance, no impacto. Era como se o ar ao redor dele tivesse perdido densidade. Minha filha, por outro lado, parecia mais presente, mais desperta, mas carregava no olhar uma mistura amarga de culpa e medo. Culpa por ter acreditado demais em quem não merecia, e medo por finalmente enxergar o que sempre esteve na frente dela. A partir daquela noite, ela começou a se afastar de Brandon de modo quase instintivo, como alguém que remove a mão de um objeto quente demais. E ele percebeu. No dia seguinte, Brandon tentou retomar o controle com a mesma agressividade disfarçada de sempre. Falou sobre seguir em frente, sobre não alimentar dramas, sobre resolver as coisas como adultos. Falou alto, falou rápido, falou muito, como se a repetição pudesse reverter o que todos tinham visto na minha pele. Mas cada palavra dele parecia falhar no ar antes de chegar ao destino. Minha filha não respondia, apenas o olhava com olhos vermelhos profundos, carregando uma decepção que ele nunca tinha visto. E eu apenas ouvia. O silêncio era meu aliado. E Brandon, sem entender isso, continuava falando, cavando o próprio buraco. Naquela semana, notei que ele evitava entrar no escritório quando eu estava por perto. Era estranho, porque aquele sempre fora seu território de controle. O espaço onde tomava decisões, fechava portas e alimentava a narrativa da minha suposta confusão mental. Agora, toda vez que eu passava pelo corredor, ele se movia como quem protege um segredo que teme virar prova. E era exatamente isso que eu buscava. Provas. Não apenas do que ele tentou fazer comigo, mas do que tentou fazer com a cabana. Eu já tinha visto a assinatura falsificada. Eu já tinha escutado as conversas com o corretor. Eu já sabia que a venda estava em andamento sem meu consentimento. Faltava apenas a peça final, o documento oficial, aquele que poderia ser apresentado à polícia, ao advogado, ao juiz, ao mundo inteiro, se necessário. Uma tarde,
Enquanto minha filha saiu para fazer compras e Brandon estava trancado no banheiro, ouvi um aviso da impressora vinda do escritório. O som era baixo, mas suficiente para disparar algo em mim. Caminhei devagar, como sempre, sem pressa, sem deixar rastros de intenção. Abri a porta com cuidado e vi a impressora cuspindo a última página de um documento. Sabia que tinha pouco tempo, talvez segundos. Peguei as folhas com mãos firmes. Lá estavam. Uma minuta de contrato de venda, um comprovante de comunicação com o comprador e, por fim, uma versão do documento com a minha assinatura falsificada já colada acima da linha. Não impressa, colada. Brandon provavelmente tentara reproduzir uma assinatura em papel para digitalizá-la depois, mas ainda não tinha concluído o processo. Aquela folha era a arma que ele usaria para tomar a cabana de mim. E agora era a arma que eu usaria para destruí-lo. Guardei o documento dentro da calça, por baixo da camisa, e saí do escritório tranquilamente. Quando Brandon apareceu no corredor minutos depois, ainda secando os cabelos, percebi nos olhos dele que algo o incomodava. Mas ele não conseguia identificar o quê. Desconfiança sem direção. Um tipo de intuição que chega tarde demais. Ele me encarou por alguns segundos, como se esperasse que eu me entregasse com algum movimento involuntário, mas eu não lhe dei o presente da ansiedade. Apenas segui para o quarto e fechei a porta com calma. Ali, sentado na cama, segurei as folhas e respirei fundo. Aquilo mudaria tudo, mas precisava ser no tempo certo. Passei o restante do dia em silêncio completo, observando o vai e vem deles na casa. Brandon tentava manter as aparências, mas cada passo seu revelava mais insegurança do que controle. Minha filha chorou 2 vezes trancada no banheiro e Brandon batia à porta sem conseguir entrar, sem conseguir acessar a mente dela como fazia antes. Era como se a verdade, uma vez vista, tivesse rompido o feitiço. No fim daquela semana, tomei a decisão definitiva. Liguei para o advogado cujo cartão eu havia guardado há anos. Um homem que me ajudara com os papéis da sucessão da minha esposa. Não contei o que aconteceu por telefone. Apenas marquei um horário. Quando cheguei ao escritório dele, carregando o envelope com todas as provas, fotos dos hematomas, gravações das conversas, documentos falsificados, eu senti uma espécie de força que fazia muito tempo que não sentia. Ele leu tudo em silêncio, como bons advogados fazem, com a sobrancelha contraída e os dedos movendo os papéis como se estivessem analisando cada fio da teia. Quando terminou, respirou fundo e disse: "Marcos, isso é gravíssimo, e você tem tudo para se proteger, inclusive para incriminá-lo." Eu assenti. Não precisava ouvir mais nada. Ele me explicou que Brandon não apenas cometeu falsificação documental, mas ainda tentou vender um imóvel sem autorização de coproprietário, algo ilegal em múltiplos níveis. Ele redigiu um documento de notificação legal, pediu que eu assinasse e imediatamente encaminhou tudo às autoridades competentes. E eu sabia naquele momento que a queda de Brandon já tinha sido oficialmente iniciada. Voltei para casa com uma calma quase espiritual. Brandon estava sentado no sofá, roendo a unha do polegar, algo que nunca fazia, porque ele sempre gostou de parecer no controle até nos gestos involuntários. Quando me viu entrar, se levantou rápido demais, como se tivesse treinado uma fala para aquele momento. Ele começou a dizer que precisávamos resolver o mal-entendido da cabana. Eu caminhei até a cozinha sem olhar para ele. Abri o armário, peguei um copo, enchi de água. Bebi devagar, sentindo cada movimento interno da costela que ainda doía. Ele repetiu: "Precisamos resolver isso, Marcos." Somente quando terminei o copo inteiro, virei para ele e disse, com a mesma tranquilidade da noite do jantar: "Já está resolvido." Ele franziu a testa, irritado com a falta de detalhes. "Como assim resolvido?" insistiu, aproximando-se. E foi então que minha filha desceu as escadas. O rosto dela estava sério, quase duro.
como quem finalmente parou de fugir da própria consciência. Ela se posicionou ao meu lado e disse, com a voz firme que eu não escutava desde que ela tinha 20 anos. Eu vi os papéis, Brandon. Eu vi tudo. Ele abriu a boca para negar, mas ela o interrompeu. Eu vi a assinatura. Eu vi a mensagem sobre conseguir a assinatura dele logo. Eu vi o e-mail com o corretor. A frase ficou pairando entre nós três. Pesada. Definitiva. Brandon tentou argumentar, mas dessa vez sua própria esposa era a muralha que o impedia de avançar. Ele percebeu, finalmente, que perdera tudo. Não apenas o controle, mas a lealdade da única pessoa que ainda o protegia de si mesmo. Ele deu alguns passos para trás, deixou o corpo cair no sofá e enterrou a cabeça nas mãos. Isso não era arrependimento, era desespero. Desespero por perceber que a mentira tinha chegado ao fim. 2 dias depois, a notificação legal chegou. A polícia também. Não para prender, ainda, mas para apreender documentos e ouvir minha filha. Brandon perdeu o chão de vez. E, ironicamente, foi minha filha quem o expulsou de casa. Ela pediu que ele saísse. Ele tentou negociar, tentou implorar, tentou gritar, mas nada adiantou. Ela não era mais dele, nem eu. Nos meses seguintes, a investigação avançou rápido. Brandon não apenas perdera o direito de tentar vender a cabana, como agora enfrentava acusações formais de falsificação, tentativa de fraude e agressão a idoso. A própria cabana, por decisão legal, foi transferida inteiramente para mim, já que metade havia sido minha desde o começo e a outra metade, que pertencia à memória da minha esposa, foi cedida voluntariamente por minha filha, como forma de reparação e talvez de redenção. Hoje, vivo lá, na cabana, rodeado de árvores que ainda guardam o cheiro das tintas que eu e minha esposa usamos décadas atrás. O céu ali parece maior, mais limpo. O silêncio também é mais puro. Não aquele silêncio que sufoca, mas o silêncio que cura. A costela ainda dói quando o tempo esfria, mas é uma dor honesta, uma dor que me lembra que sobrevivi a algo maior do que eu merecia enfrentar. Não penso em Brandon. Ele escolheu o destino dele. Eu escolhi o meu. E pela primeira vez em muitos anos, sinto que pertenço a um lugar onde ninguém tenta me empurrar. Nem física, nem emocional, nem legalmente. Um lugar onde enfim posso respirar.